Para mim é sempre motivo de muita alegria estar aqui e nessa noite dupla honra e ministrar no culto de homens de aniversário dos nazireus aí. Eu estava ali meditando em tudo que foi falado. Cada vez que eu venho aqui, o Senhor me abençoa demais. Eu falo isso todas as vezes, né? E vem em momentos muito importantes da minha vida espiritual e ministerial. E cada louvor que foi entoado marcou uma época da minha vida, né? O louvor de adoração que eles entoaram ao Senhor, chamando doce presença, presença santa, né? Essa doce presença está aqui nessa noite, ela vive entre nós, habita dentro de nós. E sem essa presença, nada do que fazemos ou que poderíamos fazer teria resultado. E eu louvo ao Senhor e cada vez que eu posso, eu agradeço e engrandeço o seu nome pela presença do doce Espírito em nossas vidas. E cada dia de aniversário, pelo menos na minha vida, eu tenho certeza que na vida de vocês também, tanto aniversário de vida quanto aniversário de ano, todo final do ano, né? Quando festejamos o ano novo, é um dia de meditação naquilo que fizemos e aquilo que desejamos começar a fazer ou voltar a fazer. E no dia de aniversário, esse ano, no dia do meu aniversário, eu orei ao Senhor, pedindo a Deus que eu queria algo de novo na minha vida mesmo. A gente tem a ilusão de que quando a gente troca de dia, algo novo acontece, né? Quando a gente troca do dia 31 para o dia 1º de janeiro, a gente realmente acredita que tudo vai ser diferente. Mas tudo continua a mesma coisa. A gente só muda de dia. Mas, espiritualmente falando, nós servimos a um Deus que faz novas todas as coisas. E, nesse ano, quando fiz aniversário, eu estava ali lembrando disso por causa do aniversário dos nazireus. Eu orei ao Senhor pedindo que eu queria algo novo na minha vida mesmo. Eu faço aniversário 25 de junho, amém, igreja? Isso fique marcado aí no seu coração, amém? 25 de junho. E eu orei ao Senhor dizendo que eu queria que algo de diferente na minha vida acontecesse a partir do dia 26 de junho desse ano. E algo de muito especial aconteceu, de fato. E naquele dia do meu aniversário, eu fiquei pensando em tudo que eu tinha feito no último ano e tudo que eu gostaria de fazer. E pela primeira vez na minha vida eu não fiz planos, porque o nosso coração faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então, melhor do que fazermos planos é perguntarmos a Deus qual é a vontade dele para as nossas vidas. E, de acordo com a data de hoje, eu queria perguntar para você, principalmente para o grupo e para a igreja, e para você como servo de Deus, como tem fechado o ciclo de um ano na sua vida. Aqui se inicia mais um ano na vida do grupo. Mas vamos dizer que estivesse se iniciando na sua vida como servo e filho de Deus, um novo ano hoje. Se você fizesse uma análise do que foi seu último ano na presença de Deus, o que você diria para dizer para Ele e para si mesmo? Eu queria dentro disso falar a respeito de um homem muito conhecido, conhecemos a sua história, mas não pensamos em alguns momentos o que isso significa para nós enquanto servos, o que podemos aprender com a vida desse homem enquanto servos de Deus. Eu queria que você abrisse em Gênesis no capítulo 28. Gênesis capítulo 28, nós vamos falar um pouco da vida de Jacó. E eu queria que todo momento você pensasse nisso que eu falei a respeito de um novo ano, de um novo tempo na sua vida. Muitos de nós nasceu em berço evangélico. Isso é uma bênção. Faz assim quem já nasceu crente aí, quem já nasceu salvo. Quem já nasceu dentro da doutrina do Senhor e cresceu nos caminhos do Senhor. Faz assim de novo para eu te conhecer. Quantos aqui, eu gosto de ver a quantidade, quantos aqui conheceram Jesus na caminhada apresentado por alguém, alguém conduziu a Jesus? Faz assim. A maioria de nós, eu também. E durante a caminhada nossa, tanto dos que nasceram em berço evangélico, quanto os que conheceram a Jesus no caminho, nós adquirimos coisas, caminhamos, damos passos na nossa vida. E em determinados momentos nós nos acomodamos na nossa vida espiritual.
E eu glorifico muito a Deus por quem nasceu em berço evangélico, mas eu glorifico ao Senhor por eu ter conhecido os dois lados. Porque eu sei exatamente qual que eu quero seguir. Eu conheci o mundo muito bem e conheço o que é servir ao Senhor, em espírito e em verdade. E para os que nasceram servindo a Deus como Jacó nasceu, e a nós também, eu queria te convidar a fazer uma análise hoje do que você tem sido na presença de Deus. Nós vamos começar a falar de um homem que nasceu de um dos patriarcas e foi um dos patriarcas. Inclusive, um dos mais importantes foi quem gerou os cabeças das 12 tribos de Israel. E ele vai ser eternamente conhecido, seu nome vai ser eternamente conhecido, falado e proclamado. Mas algo aconteceu na vida de Jacó. Ele já nasceu servindo a Deus, mas era um homem totalmente fora do que era a vontade de Deus para um homem de Deus. Ele estava totalmente fora do alinhamento do que era a imagem de Deus. E a gente vai ver isso aqui agora. E a verdade é que o tempo está passando e Jesus está voltando. Desde que você nasceu, você escuta essa mesma frase: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu sinto no meu coração que essa frase está sendo gritada cada vez mais alto e mais perto. O ano de 2014, principalmente agora nos últimos meses, tem anunciado sinais, prodígios e nós acompanhamos agora nos últimos dias a lua de sangue. Alguém perguntou: será que isso é um sinal? Se você for para a palavra do Senhor, você vai ver que a Bíblia fala de sinais no céu. Por mais que a ciência explique, por mais que o ebola seja visto como algo que pode acontecer, tantas epidemias já se passaram, a AIDS quando apareceu e tantas outras coisas, mas o mundo grita todos os dias na internet e na mídia. Nós estamos vendo pessoas sendo decapitadas na frente da televisão e o mundo está começando a se acostumar com isso. Vidas têm se perdido cada vez mais, e eu vou te dizer, Igreja do Senhor, nenhum décimo do que acontece no mundo você sabe, nem eu sei. Nós tivemos a oportunidade como igreja de estar no domingo passado na Igreja Batista da Lagoinha. E os cultos da Igreja da Lagoinha são transmitidos ao vivo. Você consegue ver pela internet. Naquele domingo de manhã, o culto não pôde ser passado, porque quem ia ministrar lá era um palestino convertido. E eu saí de lá massacrada pelo Senhor. Eu descobri que eu não amo, eu descobri que eu não faço obra nenhuma, eu descobri que eu não sofro pelo Evangelho, eu descobri que eu não ganho vidas. Nós ficamos no nosso quadrado, na nossa casa, na nossa família, vindo aqui adorar, né? Tem uma festa esperando, a gente se alegrando, a gente querendo mostrar o que a gente sabe fazer de melhor, enquanto tem vidas que estão morrendo, estão sendo sufocadas, perdendo suas famílias, e não tem ninguém. Que o Senhor, os olhos do Senhor procuram em toda a terra alguém que possa se colocar na brecha por essas vidas. E a gente está no nosso quadrado, igreja. Eu descobri que eu não faço nada. Meu Deus. Eu vi que eu não faço nada. Colocar uma roupinha bonita e cheirosa e vir para o culto desse, oh, que presente. Que coisa boa fazer isso. Essa pessoa serve na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza existem 12 igrejas subterrâneas, porque se eles proclamarem que adoram a Jesus, eles são mortos. E eles cultuam simplesmente todos os dias, de meia-noite às 6:30 da manhã. Porque nós damos valor àquilo que nós não podemos ter. Aquilo que nós podemos ter, a liberdade que nós temos de estarmos aqui, nós negligenciamos, jogamos pela janela, chegamos atrasados, faltamos. Eu fui massacrada como igreja do Senhor e senti vergonha de mim. E a gente abre a boca para dizer: eu sirvo ao Senhor.
Muitos de nós estão como Jacó aqui, ó. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Partiu Jacó de Beceba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Eu vou repetir. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Esse momento aqui, eu quero falar de 3 momentos na vida de Jacó. Esse primeiro momento que eu vou falar, ele marca um tempo, o início de um ciclo na vida de Jacó. Ele estava fugindo, só para a gente se localizar, ele estava fugindo do seu irmão Esaú, porque Jacó, o nome de Jacó significa enganador, suplantador. Na nossa linguagem, 171, mutreteiro, picareta. Quando Jacó ainda no ventre da sua mãe, ele lutou, a Bíblia diz que ele segurou no calcanhar de Esaú, porque ele queria sair, ele queria sair primeiro. Jacó era um homem extremamente estrategista. E esse era o homem que nasceu em berço crente. Esse era o homem que veio de um dos patriarcas e que Deus tinha um plano em sua vida. O que eu acho mais bonito na história toda é que Deus, a gente sabendo disso, e Deus não nos esconde, isso está aqui para todo mundo ver. Deus ainda assim tem planos com Jacó. Não existe misericórdia e graça maior do que essa. A Bíblia diz que ele, porque enganou juntamente com a sua mãe a Isaque e tomou a bênção de Esaú, que era outro também, a família estava toda desconcertada. Esaú tinha uma bênção e trocou por algo momentâneo. Ele sentia fome e alguém ofereceu para ele algo momentâneo, foi lá e trocou a sua bênção. E Jacó, continuando a sua caminhada de enganos, a Bíblia diz que sua mãe amava mais a Jacó e o pai amava mais a Esaú. E Jacó vem desde berço vendo esse tipo de comportamento dentro da sua casa, a família dos patriarcas. Ele vê divisão de amores dos pais para com os filhos, dos dois, um preferia um, o outro preferia o outro. Vê uma mãe mentirosa que dá a ideia para que ele engane o seu pai e tome a bênção do irmão. E dentro dessa família, um abismo vai puxando outro abismo. E por causa desses abismos, dessas raízes que nós temos, eu e você, raízes que precisam ser arrancadas das nossas vidas, curadas e tratadas, situações são criadas nas nossas vidas, as quais Deus não desejou e não sonhou com elas. Mas Deus permite que entremos por elas para que sejamos tratados. A Bíblia diz então que por causa dessa confusão que se deu na família deles,
Esaú passa a odiar Jacó e procura matá-lo. E ele então começa a fugir. Em alguns momentos das nossas vidas, por causa de situações que criamos, de raízes malignas que existem dentro de nós, nós ficamos escravos de situações. E não podemos ser aquilo que Deus sonhou, e aqui até aquilo que nós desejamos em ser, mas nós nos enfiamos em situações que nos envergonha e nos faz fugir. Olha o histórico de Jacó. Deixa eu dizer para você que hoje, com as trombetas próximas a tocar, eu não tenho dúvida disso, muitos de nós nascidos em berço evangélico, e muitos de nós que aceitaram Jesus na caminhada, que um dia foram limpos e íntegros na sua caminhada, se tornaram crentes meia boca, crentes enganadores, assim como Jacó, crentes mentirosos. Sabe como? Eu não sei por que alguns de nós acham que tem que passar cheque sem fundo. Alguns de nós acham que para acompanhar a sociedade, sem poder pagar, precisa ter gatunete ou coisas do gênero. Ou aquele biquinho de luz que a gente puxa da rua e acha que tudo isso é muito normal. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A doce presença, a presença santa, chamada Espírito Santo de Deus, podia ter vários nomes. Ele podia ser o Espírito Intercessor, ele podia ser o Espírito Lindo, ele podia ser o Espírito... Eu falo isso todas as vezes, mas Deus escolheu colocar nele o nome de Espírito Santo. Uma coisa que é santa, é separada, é sagrada, não pode ser profanada. Simplesmente porque... Olha, a grandeza de Deus, Ele é soberano, Ele escolheu habitar dentro de nós através da doce presença. Como que você acha que a doce presença quer habitar? Qual é a casa que a doce presença deseja ter para morar? Querido, a casa que a doce presença deseja ter para morar é uma casa limpa e adornada. Onde não tem pequenas pedrinhas que a gente acha que não tem problema a gente cometer. Não tem problema nenhum alguém ligar para minha casa e eu mandar dizer que eu não estou. Alguém chama no portão e a mãe, o pai já viu, mãe e pai dizer para o filho, vai lá e diz que papai não está. Foi isso que a mãe de Jacó fez. A mamãe ensinou o filhinho a mentir, a enganar. E nós não sabemos por que algumas coisas não acontecem na nossa vida. Ai, mas eu sirvo a Deus, eu oro tanto, eu busco tanto. Crentes meia boca. Meia boca. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. O tempo é breve e a palavra do Senhor diz que nós devemos viver como se fosse dia. Porque nós somos do dia. Mas nós insistimos em que nossa vida, em pequenas coisas, habita em trevas. E colocamos uma máscara para mostrar o que sabemos fazer de mais bonito. Deixa eu te dizer, a casa do Senhor não é uma casa de show e de entretenimento. A palavra do Senhor diz, a minha casa será chamada casa de oração. O que é que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem nos dado? Eu não estou aqui para fazer um show para você me achar legal pregando. Eu espero que ninguém que veio aqui adorar o Senhor tenha vindo para ser visto por alguém. Porque aquele que vê todas as coisas, aquele que sonda os corações, sabe o que está no nosso coração e é aquilo que nós temos feito todos os dias da nossa vida. Querido, eu quero te chamar para um despertamento. Deixa eu te dizer, a boa notícia é que Deus conhece a motivação do nosso coração, ainda que você esteja enganado com ela. Ele sabe que ainda que você esteja enganado pelos prazeres de um palco, de um microfone, ou de um dom que Deus tenha te dado, ou de fazer uma coisa por ativismo, o Senhor sabe que lá no fundo, o Espírito Santo, a doce presença que sonda os corações, Ele sabe que lá no fundo tem uma motivação correta, assim como Jacó tinha. Aí olha o que Deus faz. Deus permite que Jacó se torne escravo da situação que ele criou e que foi criada pela família dele. E ele começa a fugir.
Ele foge num dado momento. Aí começa o processo. Por isso que eu te disse para você meditar nos ciclos de um ano da sua vida. Eu meditei no ciclo de um ano da minha vida. Eu disse para Deus, Deus, alguma coisa aí no dia 26 de junho. Jacó para então naquele ponto e ele cansado. Olha o espírito de Jacó como estava. Ele tinha que fugir da família. Ele estava sozinho. E ele começa a fugir. Vai para onde o pai dele indicou para que ele fosse. Ele para num lugar. A Bíblia diz, presta atenção nesses detalhes, porque Deus é detalhista. Ele para num lugar. Imagina a alma de Jacó como estava. Como que ele estava se sentindo naquele dia, tendo que fugir, largar a família toda, uma história para trás, porque ele mentiu e enganou, mas com ele tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa com ele, e essa promessa foi reavivada aqui nesse dia, mesmo Jacó sendo um 7-1, mutreteiro, picareta. Deus, olha o que Deus faz, olha o tamanho da graça de Deus. Ele para naquele lugar. Chega num certo lugar, passou a noite, pois já era sol posto, o sol já tinha se posto. Quando o dia começa a escurecer, nós começamos a meditar e precisamos parar. Quando não tem luz no caminho, nós precisamos parar. Tem certos momentos da nossa vida que a vida está tão bagunçada, está tudo tão fora do lugar e nós insistimos em prosseguir. Você tem que entender qual é a hora de parar. Você tem que entender a hora de se analisar e dizer, isso aqui eu tenho que tirar, isso eu tenho que tirar, isso eu tenho que rever. Ele para ali, o sol já tinha se posto, o dia começa a escurecer. Aí ele faz a coisa mais inteligente da sua vida, a coisa mais inteligente que ele podia fazer ali naquela hora. Ele não tinha que fazer ali. Ele não podia prosseguir porque estava escuro. Atrás tinha um passado feio que ele tinha deixado, ele para tudo. Pega uma pedra do lugar, presta atenção, e faz dela um travesseiro. Um dos papéis do Espírito Santo de Deus é nos moldar e nos fazer tornar a semelhança de Cristo. Aqui ainda não tinha papel ativo do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifestava em momentos específicos no Antigo Testamento. Mas aqui existia a figura de Jesus nessa pedra. A figura da rocha, configurada nessa pedra. Ele encontra uma pedra, faz a pedra de travesseiro, isso se chama descanso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Deixa eu te falar, meu querido, a hora que você olha para a sua vida e vê que você está sujo demais, que você está feio demais, que é hora de parar, porque entrou muita coisa aí que não era para estar aí. É hora de parar, pegar a rocha, se colocar sobre ela, parar com tudo, colocar a cabeça nela, descansar e ver o que a rocha tem a dizer para você. Esse zera tudo, esquece tudo e começa do zero. Aqui foi o zero da vida de Jacó. Quando ele bota a cabeça na rocha e faz a rocha de travesseiro, ele começa a sonhar. O nosso erro é quando nós pecamos. Nós fugimos da presença de Deus como Adão fez. Adão, quando pecou lá no Éden, ele se escondeu da presença de Deus. Deixa eu te dar uma saída. Em nome de Jesus, uma saída inteligente. Se você pecou, não resistiu, errou, não se esconda de Deus, corra para Ele. A luz de Deus denuncia as trevas. Nenhum pecado consegue permanecer quando estamos na presença. Nenhum pecado, porque a presença, a luz de Deus nos constrange. Ela nos constrange. Mas ela só nos vai constranger para sairmos do pecado se estivermos perto dele. E ali se abre um canal direto de Deus com ele. Veja, enganador, suplantador, mentiroso, fugindo do irmão. Olha o que Deus faz, ele para ali. Um canal é aberto entre ele e os céus. E Deus começa a falar com ele, por quê? Versículo 13. Perto dele estava o Senhor. Aleluia. Perto dele estava o Senhor.
Então ele começa ali, Deus começa a refazer promessas que ele já tinha feito para Abraão e para Isaac. Deus não desfaz o plano, querido, deixa eu te dizer que um erro, um pecado nosso, quando existe arrependimento, e mesmo se não existisse, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Ele continua com o mesmo plano. O plano de Deus é que saímos no ponto A e cheguemos no ponto B com uma rapidez de um dia. Mas os nossos erros fazem que com que esse dia se torne um mês. E nessa trajetória, nós adquirimos feridas e dores que Deus não sonhou que tivéssemos adquirido. Mas deixa eu te dizer que o ponto B ainda está lá te esperando. Ele continua lá te esperando. Nem que você dê 1000 voltas, o Senhor vai te fazer voltar. E eu vou te dizer como que o Senhor vai te fazer voltar. E ali o Senhor faz promessas para ele, reaviva promessas para o homem pecador, mentiroso. Deus não mudou o plano. Deus permaneceu com o plano original. Então, ele tem aquele sonho das escadas, as promessas são reavivadas. Quando ele acorda, ele diz o seguinte: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Porque quando estamos no erro, quando estamos em situações erradas, nós realmente não sabemos que Deus está perto. Nós achamos que Ele se afastou e realmente, deixa eu te dizer, o Senhor não deseja habitar em casas sujas, mas Ele deseja que essa casa seja limpa. Ele deseja junto com você limpar a sua casa, fazer uma obra redentora através do Espírito, uma obra genuína, porque é aí que Ele quer habitar e Ele quer continuar com o plano original. Ele pega aquela pedra, aí é que está o segredo. O que nós temos feito com as pedras que aparecem no nosso caminho? Deixa eu te dizer que as pedras que aparecem podem ser ricas oportunidades de você se aproximar de Deus. Ele pega aquela pedra, faz de travesseiro, dorme confortavelmente, consegue sonhar com a pedra, acorda, pega a pedra, pega uma coluna, planta uma coluna com a pedra sobre ela, derrama azeite e marca aquele lugar, chama aquele lugar de Betel, que quer dizer casa de Deus. Ali se marcou um ponto de partida na vida de Jacó. Aquele dia para ele foi inesquecível. Ele então sai dali e começa o processo de Deus na sua vida, mas ele marcou aquele lugar e aquele dia, porque aquele dia foi especial. Nós marcamos o dia que Deus faz promessas para nós. E eu vou te dizer, o diabo é tão sujo que ele quer nos fazer acreditar que aquilo ali não está valendo. Porque a nossa trajetória, às vezes, se acrescentam coisas que não desejamos e que Deus não desejou, assim como foi na vida de Jacó. Ele começa a caminhada, aí acontece a história toda que vocês já sabem. Jacó se casa, 2 mulheres, 14 anos, 21 com Labão, não sei o que, engana Labão, caminha. Até que chega um dia que acontece o segundo ponto importante na vida de Jacó, que está lá em capítulo 32, versículo 22. A caminhada foi marcada por pontos importantes que mudaram a sua vida. O maior desejo de Jacó era retornar à sua casa. Era retornar para a sua família. Quando ele saiu de lá, ele estava só. Presta atenção. Ele estava só. Versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres. Opa, já tem 2 mulheres aí. Suas 2 servas e seus 11 filhos. Já tinha tido 11 filhos. Nós estamos falando de anos de processo. Nesses anos de processo, Jacó continuou sendo estrategista, enganou Labão, fez mais um monte de coisa, porque a libertação, a cura, o tratamento, às vezes demora. São passos, são etapas. E Deus vai nos tirando